Amigos e amigas do canal Shaolin Japan, eu gostaria de abrir esse vídeo avisando primeiramente que a minha esposa faleceu fazem 3 semanas e eu não tinha intenção nenhuma de voltar a fazer vídeo e também não tinha intenção, pelo menos esse ano. Tô sem chão, eu tô completamente sem chão. Mas algumas coisas me levaram a refletir e tomar a decisão de fazer esse vídeo. Não sei qual vai ser o alcance desse vídeo, gostaria que fosse pleno, porque a hora está chegando. Vocês podem ver, estou aqui com a camisa do Corinthians, porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Eu quero falar para vocês sobre política. Pois é, está chegando, falta aí uma semana e nós vamos ter que eleger quem vai comandar o Brasil daqui para frente. Só que, antes disso, eu quero falar para vocês que, na verdade, assim como foi o jogo de Corinthians, nós temos 2 presidentes que vestem 2 camisas diferentes. Um é flamenguista e o outro é corintiano. Esta política que está acontecendo no Brasil, pelo menos esse debate político que acontece no Brasil, eu acho que nunca houve um tão ridículo como esse em toda a história, desde que os militares abandonaram o governo e passaram para a mão do civil. Nunca houve tanta descaradez. A preocupação maior é alfinetar o outro e não mostrar propostas de governo, o que ele pretende fazer daqui para frente, como é que ele vai estruturar o Brasil daqui para frente. Eu sei que o PT, se pegasse o governo, estivesse governando na época da pandemia, ia ser um prato cheio para eles poderem fazer o que sempre fizeram, roubar. Por quê? Por que roubar? Porque, sim, roubar, porque é o que eles sempre fizeram. Tiraram dinheiro do Brasil para meter na Venezuela, tiraram dinheiro do Brasil para meter em Cabo Verde, tiraram dinheiro do Brasil para meter em Cuba, tiraram dinheiro do Brasil para comprar lata velha nos Estados Unidos, que é a usina de Pasadena. Mas o povo brasileiro parece que ele tem memória tão curta que hoje está essa euforia de que Lula vai ganhar, Lula vai ganhar. Eu não sei, na realidade, se essas urnas foram realmente alteradas ou não. Acredito que vamos botar fé no TSE que não foram alteradas, que não houve nada, né? Mas o mundo inteiro criticou o tipo de pesquisa feita no Brasil. Mais de 15% de erro. Se é 2 para mais ou 2 para menos, impossível dar 15%, gente. E como é que o povo brasileiro não consegue perceber que aí tem alguma coisa estranha? Alguma mídia está interessada em algum político. Ele vai tentar fazer de tudo para favorecer esse político. Por quê? Porque na época do governo anterior, existia uma tal de Lei Rouanet, criada por um tal Gilberto Gil, se não me falha a memória. O que essa Lei Rouanet fazia? Vocês já prestaram atenção como que Caetano Veloso, Chico Buarque e algum daqueles maluquinhos lá da... Como é que chamava? Gilberto Gil, né? Daquela época, né? Que eram os que lutavam contra os ditadores. Eles se apresentam sempre ao lado do PT. Perceberam? Eu quero dizer para vocês o seguinte. O PT, vocês vão escutar a voz do próprio Lula, o que é o PT, tá? E daqui a pouquinho eu volto falando para vocês o que eu acho que é o PT. É que o PT era uma organização criminosa. O PT foi criado para ser a nave-mãe. O PT era a nave-mãe. Então o PT era uma organização criminosa. E o Lula, como era a pessoa mais famosa da organização criminosa, era o chefe. Portanto, tudo que o Lula fez no governo, porque o que está em julgamento não é o Lula, é o meu governo. Tudo que o Lula fez no governo foi para roubar. Foi para roubar. Foi para roubar. É que o PT era uma organização criminosa. O PT foi criado para ser a nave-mãe. O PT era a nave-mãe. Então o PT era uma organização criminosa. E o Lula, como era a pessoa mais famosa da organização criminosa, era o chefe. Portanto, tudo que o Lula fez no governo, porque o que está em julgamento não é o Lula, é o meu governo. Tudo que o Lula fez no governo foi para roubar. Foi para roubar. Bom, gente, então, o PT, ele criou
um sistema baseado num livro comunista que foi criado por um cara chamado Karl Marx. Esse cara, ele propõe que as crianças devem ser cuidadas, tiradas do seio familiar e criadas pelo governo a partir dos 3 anos de idade. Por quê? Porque vai ficar fácil você ter uma criança que vai ter uma lavagem cerebral e ela vai ser exatamente como o partido quer. Partido? Peraí. Isso é o que a China gostaria de fazer, o que a Rússia tentou fazer, o que o Irã tenta fazer. Fala em Irã, o Lula está prometendo aí que vai criar uma nova polícia, que a população não precisa andar armada, quem tem que andar armado é a polícia, que ele vai criar uma nova polícia. Será que é igual a do Irã? Eu fiquei pensando, rapaz, hoje eles fazem campanha política dizendo que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, e dizendo também que Lula foi inocentado de todas as acusações. Quer mentira maior do que essa? Mano, se você acredita realmente nisso, então você é mais burro do que eu pensava. Eu sou advogada desde 2004 e eu vou trazer uma informação aqui clara para quem não entende de direito nem de processo. Eu vou tentar trazer de uma maneira bem didática. Uma vez que a pessoa ela é condenada, não existe inocência. A condenação só existe mediante provas irrefutáveis, indiscutíveis, inquestionáveis de culpa e dolo. Ou seja, não se condena no Brasil se houver dúvidas quanto ao crime. Significa dizer que o ex-presidente Lula, ele foi comprovadamente condenado, sem dúvidas da sua culpa, do seu dolo e dos seus crimes, até o STF. E por que ele está em liberdade? Simplesmente porque passados todos esses anos, alguém foi lá e convenceu o STF de que o Lula foi julgado na cidade errada, que ele teria que ter sido julgado em Brasília, enquanto ele foi julgado em Curitiba. Então, basicamente, para quem não entende, o que a justiça fez foi dizer o seguinte: o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. Anula-se tudo o que foi feito até agora para que ele seja processado e julgado novamente em Brasília. Acontece que pelo tempo em que o processo tramita, muitos dos crimes já foram prescritos. E também tem a questão da idade do Lula. Então, para quem ainda não entendeu, ele nem foi descondenado e ele nem foi inocentado. Ele apenas teve a sua condenação anulada por uma questão de lei, de processo, que diz que ele não deveria ter sido condenado em Curitiba e sim em Brasília. Tá bom? Então, prestem bem atenção. Vocês estão dando uma carta branca para que o ex-presidiário faça o que ele quiser, porque uma vez que ele foi liberto diante dessa situação, ele não tem mais vergonha nenhuma de fazer o que ele bem entender nesse país. Nada justifica que a condenação de Lula seja anulada. A única coisa que aconteceu foi que, como ele sendo um presidente, quem deveria ter tomado a iniciativa do julgamento seria o Tribunal de Justiça da cidade onde ele presidia, Brasília. E não foi o que aconteceu. Por que levaram lá para os cafundó do Judas em Curitiba? Eu não sei, certo? Não sei.
precisava averiguar isso desde lá dos primórdios. Aí o Lula acusa que o Bolsonaro se juntou com o Moro para o Moro derrubar o Lula. Mas na verdade não foi isso. Se você averiguar, se você estudar um pouquinho, o Moro já estava derrubando o Lula há muito tempo, já estava cavucando a cova do cara há muito tempo. E o Bolsonaro nem era candidato ainda. O Bolsonaro pegou a chance que apareceu na porta dele de se tornar candidato e percebeu que tinha lá o movimento MBL, que criou uma grande manifestação de mudança no Brasil, principalmente para ir contra o Lula, e hoje estão a favor do Lula. Esse grupo realmente deu uma oportunidade para o Bolsonaro se eleger. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro sempre falou: eu não vou dar carta branca para ninguém, eu não vou fazer cunho com ninguém. Não é porque me ajudaram que eu vou ajudar o cara, não vou dar cargo para quem me ajudou. E isso ele cumpriu ao pé da letra. Ah, mas comprou 151 imóveis, pelo menos assumiu que comprou. E o Lula, que até hoje está negando o sítio de Atibaia, o triplex e outras coisas. Sem contar que o pessoal nunca toca no assunto de onde o filho dele tirou dinheiro para comprar a maior fazenda da América Latina. Aí eu te pergunto, eu acho que essa fazenda cabe muito mais do que 151 imóveis. Mas vai vendo. Então esse Karl Marx queria um governo que tomasse conta de tudo. Mais ou menos igual faz a China, o Irã, a Coreia do Norte. Aí vocês vão ver se vocês querem isso daí para vocês ou não. E eu achando que... Aliás, achando não. Um amigo que faz mais de 30 anos que eu não conversava com ele, disse que é petista roxo porque votou no Bolsonaro da vez passada, se arrependeu. E se fosse uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante, sem estudo, eu até compreenderia, porque está se deixando levar pela mídia. Mas, formado, advogado, trabalha com advocacia, já trabalhou em fórum, o cara é um crânio e consegue me deixar decepcionado de tal maneira. E foi aí que eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo muito contra a minha vontade, porque esse ano, na verdade, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: prestem atenção, prestem muita atenção. O Lula não foi inocentado de coisa nenhuma, ele continua réu, ele continua condenado. Tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Quem assiste meu canal faz tempo deve saber, desde a eleição lá de antes dele vencer a primeira eleição, eu já vim falando que abrem o olho, porque esse cara é esperto, ele tá mexendo as pecinhas certinhas, ele pôs a peça certa aqui, ele pôs a peça certa ali, porque caso ele caia, não vai sobrar nada para ele. E olha só o que aconteceu, o cara julgado, condenado, recondenado, em terceira instância, tá aí concorrendo, deveria estar com a ficha chus, tá aí concorrendo para presidente da República, e a mídia dizendo que ele vai ser o novo presidente da República, segundo as pesquisas que eles estão fazendo. Queira Deus que essas pesquisas novamente errem aí com esses 15% de margem que erraram da primeira vez, que né, aqui no Japão foi motivo de chacota. Foi motivo de chacota, tá? Como é que a mídia, a reportagem do Brasil, a mídia brasileira consegue ser tão inescrupulosa? É o papo deles aqui. Tão incompetente, porque isso é falta de competência. Mas tudo bem, aceitaram e deu no que deu. Uma coisa que me deixou esperançoso foi que parece que 20% dos eleitores não compareceram por falta de dinheiro para ir, de busão, de trem. E dessa vez parece que isso daí não vai acontecer, porque o transporte vai ser passe livre. Me deu esperança de que o capitão pode ser que realmente se reeleja nesse segundo turno. E eu torço para isso. Porque se você pensa que o Lula vai fazer alguma coisa para você, eu gostaria de te lembrar que o Lula pôs Dilma no comando para que guardasse a cadeira para ele. E você, povo brasileiro, derrubou a Dilma por impeachment. É claro que eu sei que teve o dedinho do Temer lá porque ele queria ser político, já falei isso em outros vídeos passados,
Mas o povo brasileiro pediu, rogou para que saísse o PT do governo e não voltasse mais. E hoje o PT, em sua política, na sua campanha política, usa a propaganda que foi feita foi a realidade aplicada em cima do partido deles para destituírem eles do poder. Mas, mesmo assim, o povo brasileiro parece que é bem esquisito na hora de pensar, né? Eu espero que essas minorias de pessoas que eu tô falando, né, que às vezes eu converso, que deixaram de ser bolsonarista para ser petista, ponham a mão na consciência e reflitam um pouco. Eu gostaria de lembrar para vocês que apartamentos cheios de dinheiro aconteceram no governo Lula e Dilma, né? O impeachment foi do governo Dilma. O Lula pegou uma boa fase do Fernando Henrique Cardoso, que deixou a economia tudo engrenadinho para ele comandar 4 anos sem precisar trabalhar muito. No segundo mandato, já entrando no 8º ano, o que ele fez? Começou a armar a cama para ele poder deitar tranquilamente. Meus compadre aqui, compadre ali, compadre colar. Quando eu cair, eu tô servido, porque vai ter gente que vai estar me devendo favor e vai me ajudar. Foi o que aconteceu com ele. Porque se já tinha sido julgado lá em Curitiba, são juízes da mesma esfera nacional. Então, para que fazer tudo isso? Não, vocês não têm competência para julgar o cara só porque ele é presidente da República. Pera aí, mano. Ladrão é ladrão e não deixa de ser ladrão. Volto a dizer, se o Lula, desde o começo, tivesse assumido a bronca como o Bolsonaro fez, do sítio de Atibaia e do triplex, talvez ele não estaria nessa saia justa. Mas a Lava Jato estava aí. Todo mundo viu delação premiada uma atrás da outra. São pessoas que têm um nome a zelar, que têm muito dinheiro, que iam lá e falavam tudo a falcatrua que tinha acontecido. E o povo brasileiro, será que não lembra? Quando falam que não, Bolsonaro, genocida, não sei o que, ó. Falar nisso, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu tô com uma Ferrari zerinha, igual do Ronaldinho. Do Ronaldão, né? Fenômeno. Tô vendendo ela por R$1.500. Alguém aí se habilita? Pode começar a mandar os lances aí pra mim. R$1.500, eu mando a Ferrari pra você. Você não precisa pagar transporte, não precisa pagar nada. Você me dá R$1.500, manda um Pix pra mim e eu vou te mandar a Ferrari. Só que tem uma condição. Ela vai sair daqui inteira. Claro que eu não vou tirar foto dela para te falar no estado que ela está indo. Você tem que acreditar, confiar em mim. Só que o navio pode afundar, o avião pode cair, podem ser roubados no meio do caminho e eu não vou assumir responsabilidade sobre isso, tá? Concorda comigo? Se você concorda, o trato está feito, R$1.500, pode passar no meu Pix. Não tem problema nenhum, eu te envio ela frete grátis, tá? Qualquer parte do mundo, não tem problema. Pode mandar os R$1.500 para minha conta aí, que eu vou mandar a minha Ferrari para você. Beleza? Ferrari azulzinha, vou deixar a foto dela aqui para você ver. Você pode tranquilamente receber ela intacta, sem problema nenhum. Mas se você não sabe dirigir, bater, ou der um problema no motor porque arrancou esquisito, né? Não tem a manha de sair com um carro potente desse e der problema no motor, isso daí tudo é problema seu. Eu não assumo responsabilidade, não dou garantia, não dou porra nenhuma. Fechado o negócio? Então é só mandar os 1.500 para cá e tamo junto. Aceita? Foi justamente esse tipo de proposta que a Pfizer fez pro Brasil. Você aceitaria? Se você não aceitou comprar minha Ferrari, por que você vai querer que o Bolsonaro tivesse aceitado a comprar a Pfizer? Assinado contrato com a Pfizer? Sabe quem que é um dos donos da Pfizer? Bill Gates. É, o da Microsoft. E adivinha? É um cara que ele trabalha em cima da ideia, não vou falar nem que ele está fazendo a coisa, tá? Tô falando que é da ideia de que tem que ter uma redução populacional. Minha esposa teve problema de fígado. Pois é, aí agravou, tacou o rins e aí não teve salvação. O último médico que ela foi consultar foi o único que falou, olha, o seu problema é que o vírus que veio na vacina afetou o seu fígado. E ele parou ali e não quis sair. Entenderam? Vocês percebem? A vacina, ela tomou só 2 doses da vacina.
Ela começou a passar muito mal desde a primeira dose. Na segunda dose quase morreu de tanto passar mal. E segundo o último médico, como é que fala, que foi quando vai no médico, né, para fazer a consulta lá, a última palavra que o médico deu para ela foi que, na verdade, o que ferrou o fígado dela foi a vacina, tá? Os efeitos colaterais, a Pfizer não assume a responsabilidade. Depois da vacina, eu tomei a terceira, chegou o papel aí para mim tomar a quarta. Depois da vacina, eu não sou o mesmo, já falei isso para vocês, a mente já não trabalha igual, eu sinto coisas que eu não sentia antes. E depois, até quando não é vacinado, os números, a Covid-19 matou X, Covid-19 matou mais X, mas nunca falaram dos casos. Teve até alguns teóricos das conspirações aí que abriram né, o leque e começaram a mostrar, opa, tem muita gente morrendo de infarto, tem muita gente morrendo de derrame cerebral, tem muita gente morrendo de problema de fígado. Mas é tudo fake, né? Eles abafam, é fake. Falando em fake, o Superior Tribunal Federal aprovou a lei que, a partir do momento que uma ordem é dada para retirar um fake news do ar, ele tem, né, agora durante as eleições vai ter 1 hora para tirar. Caso não tire 150 mil reais por hora para a plataforma. Claro que provavelmente isso não vai sair do bolso de quem fez o fake news, e sim da plataforma. O que vai acontecer com isso? Muitas plataformas digitais no Brasil não vão querer atuar no Brasil. Por quê? Se o cara determinou é fake news, tem que pagar 150 mil reais por hora enquanto não tirar o negócio do ar. É justo isso? Quem é que determina o que é justo, o que não é justo? E aí eu te pergunto, como é que o Lula pode estar com a cara de pau fazendo propaganda política dizendo que ele foi perdoado de todas as condenações, sendo que isso é fake news? Cadê o Superior Tribunal Federal para proteger o povo, o eleitor disso, o mais ignorante disso? Não se manifesta. E até permite, porque está em todos os canais de televisão falando a mesma coisa. No Brasil tem uma pomadinha, né, que se passa quando bate, né, que dá dor, tensão muscular. Eu não quero falar o nome da pomada, mas o cara fala assim, a tal pomada tem o Powers Márcio. Você viu que eu botei Márcio aqui no lugar. Por quê? Porque Márcio é um nome próprio. Quer dizer, a principal componente químico que vai fazer a reação para o seu organismo não ter mais dor muscular é o Powers Márcio? Mas que é isso? Que química é essa que eu não conheço? Mas o povo brasileiro é considerado tão analfabeto que eles conseguem meter até isso para você e vocês aceitam. O ômega 3 lá da Noruega, que é as águas mais profundas, peraí, ômega 3 tem em vários lugares, não é só na Noruega, não é só porque é lá da Noruega, não é só porque a água é mais profunda, mas eles incrementam, põem aquela cerejinha em cima do bolo para você ganhar a piada deles. E é o que acontece com o cenário político hoje. Se eu estou contente com o que o Bolsonaro está fazendo, não. Mas eu acho que, pelo que ele fez nesses 4 anos de governo, tendo como crise da Ucrânia, crise de pandemia, ele se superou. Ele se superou. Se fosse o governo Lula, já falei, roubar. Por quê? Não precisa mandar oxigênio para a Amazônia. Vamos mandar. Não é nem pergunta, manda lá. Porque metade vai para a fazenda do Lulinha. Né? Quantos vídeos que vocês viram durante a pandemia Me desculpem, tá, gente? Eu já falei para vocês que esse ano eu não queria fazer nada, porque eu ainda psicologicamente estou totalmente abalado, estou totalmente sem chão. Então eu peço desculpa por essas falhinhas que acontecem. Mas quantos vídeos saíram mostrando no Brasil, enquanto diziam que os hospitais estavam superlotados, que não tinha mais vaga, hospitais vazios? Quantos vídeos foram mostrados de pessoas que chegavam
dentro de ambulâncias, chegava na porta do hospital, levantava e saía andando. Por quê? Porque eles queriam números. O Japão, ele começou a vacinar muito depois do Brasil. Por quê? Ele queria ver a reação no mundo inteiro, o que ia acontecer com as pessoas que estavam sendo vacinadas ou não. Porque no Japão, se eles aplicarem a vacina por ter sido ordem do governo, e essa vacina matar o paciente ou dar qualquer sequela no paciente, o governo tem que se responsabilizar por isso. No Brasil também é assim. Só que eles não te informam sobre isso, né? O Jornal Nacional fez uma puta matéria legal falando sobre a Constituição do Brasil. Achei fantástico. Mas só que eles usaram toda a Constituição do Brasil para tirar do contexto original. Não mostraram ela como ela é, clara. Qual é realmente o direito do cidadão brasileiro e o dever do governo. Não mostrou. Só a mudança daqui, mudança dali. E tudo para alfinetar o Bolsonaro. É justo isso? Eu não acho. Como só temos 2 candidatos agora, pense bem. Um vai te ferrar. O outro, pelo menos, não vai te matar. Pense no que você vai fazer. Tá na tua mão. Tá na tua mão. Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês, abençoe a nação brasileira para que tenha consciência na hora desse voto e saiba que votar com o coração, não com, sei lá, mano, nem com ideia do que os outros falam, o que não falam. Tem que ser Bolsonaro de novo. Eu tô esperançoso que ele vai ganhar. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Você não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Só fala merda. Mas melhor, se o PT ganhar, melhor entregar o Brasil na mão do Beira-Mar, tá, gente? Tô falando sério. Falou? Fique com Deus. Fui. Tchau.